Bom dia, meus irmãos. Bom dia aos irmãos que estão em casa. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é dia dos pais, né? Então, papaizão, Deus abençoe a sua vida. Parabéns, né, pelo seu dia, o nosso dia, e que Deus possa conduzir esse dia para que seja um dia muito especial. Ou esse pedestal pode sair aí, para você ficar tranquilo, tá? A joia está desligada. E, irmãos, o Dia dos Pais é um dia de homenagens, né? Ele tem um fim específico, mas ele pode ter 4 características, e às vezes é bom a gente salientar isso, ainda mais nessa questão nossa de característica cristã. Então, eu acho que o Dia do Ódio, o Dia dos Pais, gera em algumas pessoas ódio. Não tem nada contra o Dia dos Pais, é que as pessoas vem o Dia dos Pais de um modo odioso. Por quê? Porque ou ele teve uma péssima experiência, ou ele teve uma mulher que teve um esposo que ele abandonou os filhos. A sociedade está recheada de pessoas de péssimo comportamento, não é porque é pai, mas você vai encontrar essa realidade. E nós, como cristãos, precisamos tomar cuidado quanto a isso, para não alimentar esse ódio. Às vezes a gente alimenta ele na família, na conversa, na mesa, no café. Não é porque a pessoa errou que eu tenho o direito de alimentar o ódio e nem colocar todas as pessoas contra essa pessoa, porque eu estou agindo. Ela agiu indevidamente, isso é problema dela, é uma questão dela. Mas você chegar ao ponto de disseminar o ódio, dizer assim, não tem que acabar, e ao ponto de desejar todo o mal à vida dessa pessoa, é assim, uma atitude muito mesquinha. Primeiro, ela não é humana e ela não coaduna com o princípio cristão. Nós precisamos rever isso, né? A experiência, irmãos, está sendo, né, sobre o vídeo que todos nós vimos, né, da humilhação de uma pessoa a outra, o tipo de serviço, pela raça e aquelas coisas postas. Os irmãos viram esse vídeo rodando aí. Se você não viu ainda, quando vir, pense nisso. Você já viu agora a resposta de ódio a esse cara que a sociedade está dando? Tem que matar, tem que acabar com ele. Qualificaram pessoas gordas como pessoas más, qualificaram pessoas brancas como pessoas más, qualificaram pessoas ricas como pessoas más. Ou seja, o ódio suplantou o ódio. E o que o menino ensinou não vale nada. O menino que sofreu, ele disse, e ele, assim, eu acho legal, todas as entrevistas que eu vi, ele falava assim, porque eu sou testemunho de Jeová e eu não aprendi isso. É incrível a coragem dele declarar de onde vem a força dele. Imagine só, não é porque eu sou um bom cidadão, não, Cristo Jesus me ensinou diferente. Ele é testemunha de Jeová. Então, preste atenção, porque às vezes a gente pode ser vencido pelo ódio e nem perceber, e achar que quem cometeu a coisa errada ela tem o dever de receber a nossa vingança, né? Na internet chama-se cancelamento, na rua chama-se linchamento, no coração da gente chama-se vingança. E Deus mandou tratar tudo isso de forma, né, diferente. Eu entendo que a justiça deve existir, mas a vingança não. A vingança pertence a Deus. Justiça é uma coisa. E agora, então, fazer um movimento, fazer uma declaração, escrever um documento, entrar numa ação da justiça contra a pessoa. O Estado deveria fazer isso imediatamente, mas o Estado vai fazer. É o que nós encontramos em Romanos capítulo 12 e 13. Ele diz, não vos vingueis, a vingança pertence ao Senhor. Mas ao mesmo tempo ele diz que o Estado pode exercer isso. Então, que o dia dos pais não seja para você um dia de ódio, né? Alimente o seu coração. Você não tem problema com o pai e com o dia dos pais, você tem problema com o seu coração. Você precisa lidar. Eu sei que traz trauma, dificuldade, né? O segundo item são as nossas frustrações, do grave para o breve, né? Para o mais leve. Às vezes você queria ter um pai de um jeito e
e esse pai é de outro jeito, né? Um dia, em umas discussões dessa, eu sei de um pai que reclamou do filho, disse, o filho reclamou do pai, eu queria ter você como pai. E aí o pai disse, quem disse que eu gostaria de ter você como filho? Então, a frustração ela pode acontecer nas nossas realidades. Então, o único pai que não falha é Deus. E mesmo assim a gente fica frustrado com ele, né? Porque está no nosso coração. Então, a frustração pode vir, mas agora você vai dar razão para essas coisas? Não. Então, tente entender. Às vezes é melhor você entender a realidade da criação, do comportamento do seu pai, e aí você diz assim, olha, é isso, meu pai é uma pessoa formatada assim. Eu acho que a gente ganha mais quando a gente consegue entender como a pessoa é e tentar então resolver essa situação, a relação com os pais, né? Então não celebre o ódio. Segundo, não celebre a frustração. Porque tem gente que hoje, na hora de dar dia dos pais, primeiro ele vai dar um sabão no pai, o Samuel é o pai que eu queria, mas feliz dia dos pais. Então assim, não dê feliz dia dos pais desse jeito, porque há frustração. Então tente entender que a homenagem, né, não é para o desafeto, é um dia. Nós temos que refletir, então faz a partir de amanhã, faz antes, você tem grande oportunidade. E algumas pessoas lutam para que esse dia acabe, para que a honra aos pais, né? Você já percebeu isso na escola. Na escola, pelo fato de uma criança não ter mais o pai, 39 não comemoram. Eu já recebi essa sugestão na igreja, para a igreja não mais comemorar o dia dos pais. Eu perguntei, por quê? Porque tem um monte de gente que não tem pai mais. Falei, então não podemos comemorar o dia das crianças, porque tem muitas mulheres que não têm filhos. Tem muitos pais que perderam, então acaba com isso também. Não, mas as crianças. Então, eu acho que a gente ir ao extremo, né, valorize, conscientize. Se um dia nós tivemos pai, no outro dia. Então, a frustração, a decepção, ela pode trazer isso para o nosso coração. Terceiro, né, o dia dos pais, ele pode ter se tornado para você um dia frustrante, porque você não tem o dinheiro para comprar o presente que você gostaria de dar. E aí então você não celebra, você não toma café, você não dá parabéns, você não abraça, porque você queria gastar, você queria fazer uma festa, né? Então nada disso. Ontem eu vi isso acontecer. Então um cidadão chegou e disse assim, amanhã, domingo é dia dos pais, e ele fez uma compra lá de carne, churrasco. Ele gastou R$485 de carne. E ele disse assim, essa aqui tudo. E aí veio um outro e comprou 2,5 kg de costela. E ele falou a mesma coisa, domingo é dia dos pais. E aí ele falou com o cara, senhor, mas não deixa passar não, porque o dia está curto e tal. Mas os dois demonstraram extrema alegria, e vai ter gente que não vai ter nem a costela. Eu estava lá no açougue, e eu vi, eu achei interessante, mas quem está de máscara não dá nem para ficar conversando com as pessoas, então ele ficou calado e eu observei. Então, um cidadão que vai gastar lá R$30, né, para fazer um almoço especial, o outro vai gastar R$485 para fazer um almoço especial. Então, não é isso, né? Existe uma frase, né, de uma música que talvez alguém vai identificar aqui, que muitos pais, né, que muitos filhos, né, que gostariam mais do abraço e do carinho dos seus pais. O inverso também, né? Tem pais que ele vai querer só o abraço, o carinho, isso já alimenta, isso é suficiente. Então, primeiro é ódio, não alimente e não incentive. Segundo, frustrações, todos nós, você precisa superar isso. Seja a pior das frustrações. Não estou dizendo que as pessoas devem lhe fazer mal, não é isso. Nós sabemos histórias terríveis de pais com filhos, não é isso que eu estou dizendo. É que você precisa vencer isso, você não pode alimentar. Terceiro, não é o consumo, o presente que é o mais importante, né? Embora o trocadilho seja assim muito simples, mas o importante é a presença, a manifestação, o cuidado, né? E o último é de extremo amor, carinho, atenção, e a gente sabe que tem isso, né? É hora de abraçar, é hora de perdoar, é hora de reconciliar. Você vai entrar, encontrar o seu pai,
vai saber a notícia. Quantos aqui gostariam, né, nesse momento? Então o amor dele está associado às suas lembranças. Ele não tem um pai hoje para celebrar, mas ele pode demonstrar esse carinho e atenção ajudando a outros, né? E que a gente pudesse melhorar, né, as nossas comemorações, que não seja de frustração, mas que seja de alegria. Se você ainda não ligou, se você ainda não mandou e-mail, não mandou recadinho e tal, é a hora de você mandar e declarar, né, essas questões especiais, né? A UCP mandou homenagem para nós lá, os pais, maravilhosa, né? A UPA mandou recadinho para nós lá, a SAF mandou recadinho para nós, e mais um tanto de gente mandou recadinho para nós, pelo menos no grupo da igreja, né? E mais uma vez nós queremos celebrar o Dia dos Pais sem ódio, trabalhando as nossas frustrações, entendendo a questão do consumismo. Não é o presente a melhor forma. É bom, né? É legal você receber e tal, né? Os pais aí, os caras mais novos recebendo PlayStation, imagina só, um joguinho lá de presente, então a turma fica, receber um almoço, um churrasco. Então, ok, né? Mas por fim, eu acho que o amor deve vencer. Essa é a trajetória. Então, eu não sei qual é a sua experiência com o pai, mas não é necessário transmitir e disseminar o ódio. Tome cuidado, pois a sua atitude pode ser não cristã e envenenar a alma de outras pessoas, né? Como diz o sábio pensador mexicano, né? A vingança não tem pena, mata a alma, envenena, sumadura. Ele, quem disse isso? Então, a sua vingança, porque o Dia dos Pais fosse melhor, talvez vai te fazer muito mal, em vez de fazer você muito bem. Depois você vai ver assim, a situação está me fazendo mal, preciso resolver essas coisas, ok? Vamos agradecer a Deus pelos pais, vamos fazer essa oração colocando diante do Senhor, nosso Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos criou, nos formou, e nessa data, Deus, separada para celebrarmos, ó Deus, aqueles que são nossos pais, nessa declaração. Sabemos que sentimentos mistos podem vir, mas que possamos entender, ó Deus, o propósito desse momento. É de gratidão. Embora, ó Deus, haja um intento de ódio, de frustração e até mesmo de consumismo, mas que não seja isso que nos domine, que possa ser o amor, Deus. Coloque isso no nosso coração e que nós possamos lembrar, Pai, que foi o Senhor que colocou a figura paterna, e que nós possamos, ó Deus, entender a importância da figura paterna e alegrar, ó Deus, com aquilo que o Senhor disse que era bom. Por isso a tua palavra disse que era para o homem ser fecundo, encher a terra. E cada milagre, ó Deus, da criação que chega, sabemos, ó Deus, do cuidado maravilhoso do Senhor. Ajude, ó Deus, os filhos a reconhecerem, ó Deus, os cuidados, pois a tua palavra, ó Deus, preserva a família por meio da honra aos pais. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude e dê também, ó Deus, a cada um de nós a consciência do papel, ó Deus, paterno e como deve ser, ó Deus, o desenvolvimento a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Ok? Se alguém quiser conversar sobre o assunto depois, eu estou aí. Tá joia? Irmãos, vamos lá então. Nós juntamos a turma aí hoje, tá? É Dia dos Pais, então a gente juntou todo mundo. Salmo de número 96. Hoje o presbítero Thales, ele não poderia estar, e aí com o número de inscritos eu vi que dava para a gente colocar todo mundo num horário só, né? Dia dos Pais, eu juntava tudo e não tinha, né, o grupo lá ou aqui, e a gente aproveitava o horário para voltar para casa e fazer o almoço, churrasco, né, frango com quiabo. Ok? Salmo de número 96. Nós vamos fazer a leitura. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Nós vamos ficar em pé. Salmo de número 96. Vamos juntos? Leiamos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome
proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as pernas, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, os salmos aqui, mais eles a partir do 91, 92, 93, 94, 5, 6, o 7, o 8, o 9 e até o 10, o salmo de número 100, eles têm um propósito. O propósito é mostrar a força de Deus, o poder de Deus, aquele que pode nos salvar, né? Então, os salmos, esses aqui, os salmos 90, ele tem um grande propósito de mostrar a autoridade de Deus sobre a terra. E o Salmo 96 é um ápice da demonstração da autoridade de Deus sobre toda a terra. Ou seja, ainda que uma nação não conheça sobre a glória e o poder de Deus, ela está debaixo do governo de Deus, né? Existem alguns estudiosos sobre missões que eles até sugeriram uma correção, né, embora ela traga um prejuízo, mas eu acho que a gente deveria pensar assim. Então, quando nós saímos daqui para ir a Papua Nova Guiné, ou saímos daqui para ir num país islâmico, ou saímos daqui para ir em qualquer etnia ou povo, onde estiver, e a gente sempre fala assim, vamos lá levar Jesus, né? Os estudiosos de missões, eles entendem que a expressão, ela tem uma característica correta e uma característica incerta, porque se eu declaro que existe uma tribo no mundo onde Deus não se manifesta, Deus deixa de ser Deus. Então, o que nós fazemos? Nós vamos a esses locais para mostrar a eles Deus. Deus se manifesta de dois modos lá naquele local onde eles não conseguem entender. Primeiro, pela obra da criação. A gente sempre olha o céu. A primeira coisa é os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, um índio que nunca ouviu falar do Senhor Jesus, ou qualquer tipo de pessoa que nunca tenha ouvido falar do Senhor Jesus, ele não está ausente da informação sobre Deus. Deus está lá. Segundo, as próprias pessoas, né? Existe uma pergunta em alguns estudiosos: por que nós temos corpo físico? Né? Porque anjo é espírito e Deus é espírito. Por que nós que fomos criados depois não fomos criados também de forma espiritual, imaterial? E alguns autores, então, para responder, eles fazem uma resposta baseada justamente no Salmo 19, porque o nosso corpo manifesta a glória de Deus. É mais um modo da nossa vida e da nossa existência, a matéria, ou seja, o modo que nós existimos, né, as perfeições que nós temos, como é o nosso corpo, ele foi feito para manifestar a glória de Deus, né? Então, por exemplo, a nossa unidade psicossomática, alma e corpo, é para manifestar a glória de Deus. Quando nós nos unimos, a Bíblia diz que nós nos tornamos um em casamento.
Ou seja, de novo, o corpo mostra o mistério da criação de Deus. Quando nos casamos, ainda que seja muito pequena essa informação, e às vezes nós não damos importância para isso, mas o casamento também é uma expressão missionária do que Deus fez, porque o casamento revela o amor de Cristo Jesus pela igreja. Mas onde é que se encontra isso? O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo número 5, ele falou que assim funciona, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa deve honrar o marido, né, como a igreja tem que honrar a Cristo. Ou seja, de modo micro, Deus utiliza o nosso corpo. Aí vem os filhos, o milagre, a manifestação do poder e da orientação de Deus. E quando nós recebemos os filhos, a Bíblia diz que os filhos pertencem ao Senhor, a herança do Senhor. Ou seja, qualquer aldeia, qualquer povo, mesmo que ele não tenha ainda João 3,16 traduzido, ainda que ele não tenha tido qualquer informação sobre o Evangelho e a graça de Cristo Jesus, as coisas de Deus são manifestas lá. Então existe essa discussão, é uma discussão eu considero complexa, mas ela se torna simples pela relevância de entender que é uma verdade. Por exemplo, nenhuma daquelas pessoas existiriam, ou teriam fôlego de vida, ou acordariam, ou comeriam, ou andariam, ou fariam qualquer outra coisa, porque é isso que diz a palavra do Senhor, né? É Ele quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Então o que lhes falta? A consciência da presença de Deus. E a mensagem do Evangelho, irmãos, faz isso. A mensagem do Evangelho abre o entendimento. E aí diz assim: gente, Deus estava aqui e eu não conseguia ver. Então, quando nós levamos a mensagem do Evangelho, não é que Deus está ausente, eles estão sem Deus no mundo porque eles são ignorantes. O Deus deste século cegou o entendimento deles. E aí, quando a gente leva a mensagem, abre-se. Então, o Salmo 96 está falando que Deus é um Deus poderoso e Ele reina sobre toda a terra. Ele tem poder e autoridade sobre tudo. Mas, irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer nesse mundo é anunciar claramente quem é esse Deus. Não é um Deus desconhecido, não é um Deus para que aquelas pessoas idolatrem a outros, mas nós precisamos informar a elas quem é verdadeiramente o nosso Deus. Então, o Salmo 96, recentemente, ele tem sido utilizado para falar sobre duas expressões, missões e música, ou seja, a anunciação e a música. Se você ler o Salmo 96, ele está dizendo que todas as terras devem tributar louvor, honra e glória a Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é majestoso, e nenhuma nação deve deixar de fazer isso. Mas como é que essas nações reconhecerão isso? Como é que o Salmo 96 era aplicado aqui? Era assim: uma nação vinha combater Israel, uma nação vinha para invadir Israel. O que acontecia? Israel declarava: o nosso Deus é um Deus poderoso. E aí então eles se firmavam e eles conseguiam combater todas as nações. E é isso que acontecia. Todas as nações devem conhecer quem é o nosso Deus. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele não permite invasões. E nós estamos fazendo isso porque o nosso Deus está conosco. Então o Salmo 96, ele tem uma característica de declaração do poder e da autoridade de Deus. E aí então, por um tempo, alguns têm utilizado agora assim: como é que na nossa geração, onde nós não temos mais essa expressão de Israel como território, mas nós somos agora o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado por toda a terra, como é que nós fazemos com que o nome de Deus seja conhecido em todas as nações, em todos os povos, né? Então é fazendo missões, ou seja, enviando e fazendo com que o nome de Cristo Jesus seja proclamado nessas terras. E aí então é utilizado o Salmo de número 96 para isso, né? Mas para que a gente possa entender aqui, irmãos, nós precisamos resolver dois dilemas. O primeiro dilema: Deus é a resposta para a ansiedade e todos os problemas que há no mundo. Deus, Ele é a resposta.
Às vezes a gente vai achar que é a vacina, que é a medicina, que é a educação, e nós vamos gastar tempo. Nós achamos que as pessoas vão mudar pela educação que elas receberam. Então nós vamos fazer o seguinte: olha, as pessoas vão mudar porque elas receberam muita informação. Isso não quer dizer, irmãos, que informação e educação não sejam importantes, mas nós precisamos ter a ótica principal, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, a proclamação do Evangelho, esse é o papel fundamental da igreja. E às vezes nós, como igreja, estamos mais preocupados que chegue a internet, para um determinado público do que o nome de Jesus. Nós queremos que chegue informações para as pessoas mais do que chegue o nome do Senhor Jesus. E preste atenção, a Europa, ela sofreu muito isso. Os Estados Unidos têm sofrido isso. E agora a parte de baixo, passa a sofrer essas coisas. Qual é a ideia que se tem? É de que o Evangelho, se ele resolver o caos social, já é absoluto. E o que às vezes nós achamos? Nós achamos que resolver os problemas sociais é muito mais importante do que resolver os problemas espirituais. A Bíblia diz que nós vamos ter que ajudar quem tem necessidade. Mas a Bíblia diz que é imprescindível deixar de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus disse algo, disse: os pobres sempre tereis com vocês. Ou seja, essa calamidade de pobreza, de dor, de sofrimento, nós a teremos a vida toda. Mas antes de nos preocuparmos com o corpo que perece, nós necessitamos preocupar com a alma. A ideia é essa, tipo assim, você dá comida, resolve todos os problemas, cria implementações e tal, mas você não prega o Evangelho. A Europa sofreu isso. O que aconteceu, irmãos? Chegou um momento em que as igrejas na Europa não estavam mais preocupadas com a espiritualidade das pessoas, mas ela estava preocupada com a sociabilização. Então, quando você estuda um pouco da história do que aconteceu na Europa, eles criaram centros de educação, criaram universidades, criaram escolas, criaram hospitais. Mas preste atenção, nesses lugares era proibido falar de Jesus. E quem é que colocou isso como proibição? As próprias instituições. Não se fala, só se faz. Chegou um momento, irmãos, que Jesus nem passava perto. Chegou ao nível de encontrarmos presbíteros e pastores ateus ordenados na igreja. Mas as instituições não os depuseram. Por quê? Porque as instituições entendiam que enquanto eles tivessem bom comportamento, eles poderiam então. E 2 pastores deles foram entrevistados. Se depois você quiser ler sobre isso, me peça que eu mando a matéria para você. E eles disseram: por que nós não abandonamos o ministério? Nós não cremos em Deus, nós não cremos em Cristo Jesus, mas entendemos que a igreja é muito útil para a raça humana. Ou seja, sociabilidade. Preste atenção, irmãos, nós estamos vivendo isso. Para os nossos filhos é mais importante ter formação do que serem espirituais. Os nossos filhos, nós os obrigamos a ir às escolas. Os nossos filhos, nós obrigamos a socializar-se. Quanto ao Evangelho, não, eles escolhem. Eles é que fazem. E a gente consegue fazer isso sem problema nenhum. Por quê, irmãos? Porque para nós é mais importante ganhar o mundo inteiro, a alma. E a gente usa o artifício o quê? Qual é o artifício? Ser particular, pastor. A Bíblia diz que a espiritualidade dos filhos é responsabilidade dos pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Os filhos disciplinam seus filhos com disciplina do Senhor.
para os meninos, isso. Esse é o primeiro dilema. Qual é o primeiro dilema? Achar que a resposta para o problema do mundo não é Deus, mas qualquer artifício que tem ali na modernidade ou em qualquer momento, a educação, o trabalho, a dignidade, os desejos, as promoções sociais. Preste atenção, irmãos. Todas estas coisas usadas bem glorificam a Deus, mas não nos salvam. A nossa salvação pertence ao Senhor. Eu preciso anunciar a Cristo. Eu posso iniciar uma evangelização por meio de um projeto social. Eu posso iniciar a evangelização por meio de uma educação e alfabetização. Eu posso iniciar propostas evangelísticas por meio de diversos programas. Mas preste atenção, é melhor nós termos a visão evangelística. Alguém diz que de um hospital você encontra muita dificuldade para formar uma igreja, mas você anuncia o evangelho. De uma creche você tem muita dificuldade de se formar uma igreja, mas alguém disse, de uma igreja você consegue organizar mais em um número incontável de hospitais. Preste atenção, 1859, 1863 foi quando foi estabelecida a Igreja Presbiteriana do Brasil. 161 anos, 1859 a chegada de Sai, 1862 ou 63, uma reunião de presbitério para a organização de igreja. Depois eles saíram e foram para São Paulo. Nós somos mais de 40 educandários. A maior instituição da América Latina de ensino é o Instituto Presbiteriano. Os hospitais que a Igreja Presbiteriana ensinou, as creches. Então, irmãos, é melhor para o mundo ter uma igreja do que ter um hospital, porque de uma igreja nascem diversos hospitais, mas de um hospital nunca virá uma igreja. A maior dificuldade, mas você tem que ter essa visão. Se eu quero fazer o bem, então tá, monta o hospital. E você espera e agora, qual é o resultado espiritual? Nós precisamos aprender a fazer isso. Utilizamos isso como caminho, mas se a finalidade, olha, para o mundo ser melhor, nós vamos montar uma creche e não se preocupar com o que ensina lá, é mais uma escola. Eu estou entrando lá e no final da história já não tem dinheiro para bancar. Já viu que vai ser mais caro do que as outras ainda. Mas como é que eu posso? Porque todo mundo vai querer bolsa. E aí você vai descobrir que não dá para manter a bolsa. Não tem como manter essa bolsa, né? Então preste atenção, irmãos. Um pastor com uma visão de educação organizou uma das maiores universidades do mundo, que é Harvard. Quando você estuda sobre Boston, hoje é uma cidade universitária. Os maiores centros de estudo, laboratórios estão lá. Quem fez isso, irmãos? Um pastor preocupado com formação, um grande pregador. O nome dele é John Harvard. Pegou toda a sua biblioteca, todo o seu conhecimento, mas ele nunca deixou o pastorado. A igreja sempre orou por Harvard. Hoje é uma das maiores universidades do mundo. Mas baseada em onde? Em quem? Em alguém que estava preocupado em salvar vidas. Deus é a resposta, irmãos. O resto é tudo periférico. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas o serão. Então preste atenção, se a sua faculdade, se o seu casamento, se a sua finança, se os seus filhos, se qualquer coisa que você possua é maior do que Deus, você está indo no caminho errado. E nós precisamos pensar sobre isso. Para que você pudesse pensar sobre isso, eu gostaria de sugerir a você para ler um autor. Esse aqui eu tenho condição de mandar um livro e mandar um áudio sobre ele. Um homem chamado George Miller. Um homem, era um pastor, eu não sei se ele é anglicano ou ele é metodista, eu acho que ele é metodista.
eu vou mandar para vocês, para que você possa ver o quanto esse homem estava preocupado com almas, mas o quão de benefício ele trouxe quando se preocupou com almas e abriu algumas creches, alguns orfanatos. Mas primeiro, ele era um evangelizador. O evangelho vem primeiro. Segunda informação: a minha salvação, né, a gente chama disso, né, ela é pessoal. E ela pode trazer para mim paz, alegria e contentamento. Não é isso que a gente responde quando a gente fala sobre salvação? Você está salvo, você está feliz, estou feliz. Por que você está feliz? Porque eu sou de Jesus, né? Mas o grande propósito de Deus não está na minha paz, na minha alegria e na minha satisfação. Alguém, e pelo menos alguns estudiosos, eles dizem assim: eu tenho essa experiência pessoal, eu não sei onde você caminha, nem quero transformar isso num texto. Eu estou tentando lembrar o nome de um dos autores que fala sobre isso, mas um deles é Bill Hybels. Ele disse assim, que ele era feliz por ser cristão, mas o dia que ele levou alguém a Cristo, ele experimentou alegria maior do que a própria salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria da salvação, ela pode ser egoísta, ela pode ser narcisista. Eu estou salvo. São dois dilemas que esse salmo aqui trabalha. O Deus que governa todas as coisas. E para que serve Deus? Só para fazer os meus gostos? Só para resolver os meus problemas e dos outros? E aí então você vê essa realidade. E presta atenção, irmãos. Naturalmente as pessoas egoístas, narcisistas, são pessoas felizes e infelizes, porque elas têm quadro de comparação. Ela quer saber da alegria do outro, ela quer saber da bênção do outro, do prazer do outro. E às vezes nós podemos, e a nação de Israel, ela sofreu isso, irmãos. Nós temos um Deus todo-poderoso, todo mundo escuta a gente, venha para cá e faça tudo. Mas eles estavam vivendo para eles. Uma hora Deus mandou o profeta, e o profeta: Deus não está satisfeito com vocês. Vocês fazem tudo para vocês. Vocês deveriam fazer para a glória de Deus, e vocês deveriam abençoar outras nações. Foi tirado deles, irmãos. Então preste atenção, né, na relação da proclamação. Você vai experimentar um novo tipo de alegria, de redenção, a partir do momento em que você se tornar uma pessoa proclamadora da alegria e da paz que você tem, ao ponto de não se conter. Alguns pregadores utilizam aquele texto, agora não vou me recordar onde, mas dos 3 leprosos. Os 3 leprosos, né, quando uma cidade foi invadida, aquele negócio todo, e os 3 leprosos, daí a pouco eles pararam e disseram: vamos lá, a cidade está vazia, eu estou com fome, o pessoal corre da gente, então é uma oportunidade, vamos lá agora. Ninguém vai querer, né? E eles chegaram e encontraram um tanto de comida. Irmãos, a Bíblia diz que esses 3 leprosos saíram e foram anunciar: tem comida aqui, vem para cá, vem para cá. Então a alegria deles é isso. Então a nossa alegria recebe uma âncora, né, para vou usar um termo aqui mais moderno, um ápice de alegria, para aumentar a nossa satisfação, quando nós conseguimos dizer assim: eu estou adorando a Deus, mas eu estou cumprindo a missão. Sabe por quê, irmãos? Uma hora a adoração fica chata, porque ela tem conteúdo teológico, ela tem liturgia, ela tem processo doutrinário e processo denominacional. A adoração, às vezes, ela vai se sustentar nisso. O que é adoração para você? Adoração é o culto, participar de um estudo e avaliar se ele foi bom, se ele foi médio ou se ele foi ruim. Agora preste atenção, você é quem vai dar o estudo. Veja que você se aplica mais, você se interessa mais, mas você não vai dar o estudo aqui nessa igreja, você vai dar o estudo na casa do seu vizinho. Aí você vai adorar a Deus, mas a reunião não vai acontecer aqui. Ela vai acontecer debaixo de uma ponte,
onde você vai falar o nome de Deus, onde você vai cantar canções em nome de Deus, e ali você vai anunciar o Evangelho. Você sai de lá e diz, gente, como foi muito melhor estar lá de Barapó do que sentado lá naquele culto, lá que o clima, não sei se o vento acabou, se o ruído, se a roupa, se os negócios, tudo, você descobre que adorar a Deus existe um outro processo. Reunir aqui, irmãos, é ordem bíblica, mas Deus pode estar muito insatisfeito com as nossas reuniões porque ela não tem cunho e nem propósito verdadeiro de adoração ou verdadeiro e sistemático de evangelização. Então, por exemplo, você tem 50 meses no ano e você não conseguiu influenciar um amigo a vir aqui. Você tem 365 dias que você poderia fazer uma visita por semana a um amigo, está no hospital e tudo. Você vai descobrir assim, eu vou lá reunir com Deus, eu não vou sozinho. Mas quando eu vim aqui, eu trago Deus para reunir com essa pessoa necessitada. Você vai descobrir que existe uma alegria muito maior do que a alegria redentiva. Irmãos, a alegria redentiva é uma obra que Deus produz em nós. A alegria proclamativa é um outro modelo de alegria, onde você vê a ação clara e específica de Deus na vida de outras pessoas. Você diz, gente, como é maravilhoso, né? É um professor que vê um aluno crescendo. A gente precisa dessas experiências, elas são ótimas. Então aqui nesse salmo ele fala sobre isso, ele fala sobre a glória de Deus e a necessidade desse Deus ser anunciado a outros povos. E agora então imagine você cumprindo a ordenança de Deus. A primeira ordenança de Deus é 20. E quando a gente faz essas reuniões, ele faz parte do 20, da intimidade com Deus, da adoração a Deus. E a gente deveria dar o melhor. Não é a melhor roupa e nem o melhor cabelo, o melhor de dentro de nós. Dá o melhor. Mas existe também um outro aspecto que é o id. E aí então você experimentar uma outra alegria, vendo pessoas saindo de um lamaçal, e você conseguir ajudar essa pessoa, não para a sua glória, mas que você possa testemunhar e dizer assim, olha, como eu era feliz sendo crente. E você diz, como eu sou mais feliz obedecendo a segunda etapa de ser crente, que é o processo missiológico ou missionário. Então são duas demandas, irmãos, que a gente precisa lembrar delas todos os dias, tá? Uma não deve prescindir ou ser mais importante que a outra. As duas são importantes, né? É o que nós encontramos em Hebreus, né? A ideia, por exemplo, Cristo Jesus, o autor em Hebreus dizia que o sacrifício era feito em Jerusalém, mas tudo e o sangue era derramado fora, para que o sacrifício pudesse ir para fora. Algumas pessoas utilizam um termo, tem muito tempo que eu ouço isso, é sal fora do saleiro. Sal no saleiro não vale nada. Ele cumpre o seu propósito, está lá dentro. Então, adoradores no templo, ele cumpre um propósito, está lá. Ele adora a Deus, fala com Deus, Deus fala com ele. Só que esse adorador precisa, então, viver isso fora. Por isso, então, outras nações precisam ouvir sobre essas coisas. Qual é o resumo, irmãos, desse salmo? Primeiro, esse salmo diz que a glória de Deus precisa ser declarada a outras nações, né? Nós já temos ouvido, não sei se o pastor Paulo está aqui, ele tocou nesse assunto, né? Nações, aqui, como está no verso 1, não é politicamente dividido, mas etnicamente dividido. Então, no Brasil, você tem modelos e tipos de comunicação. Então, você roda pelo Brasil afora, e hoje a gente percebe isso, os dialetos são diferentes, as culturas diferentes. O pastor Paulo colocou aqui pelo menos 3 grupos: os índios, os ciganos e os quilombolas. 3 etnias. E dentro desse grupo, eles se dividem. Nós ouvimos de 5 grupos
dentro somente dos ciganos, que ainda não ouviram o Evangelho. Isso é uma nação. Por isso que Mateus 14 vai trazer para a gente, ou desculpa, 24, 14 vai dizer assim: e esse Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Então, tem muita gente ainda para ser alcançada. Preste atenção. Existe um grupo, irmãos, que às vezes nós não temos acesso a eles. Então, por exemplo, o grupo, talvez amanhã vocês vão ouvir um pouquinho do pastor Abelardo, que trabalha com prostitutas. É uma outra nação, uma outra realidade. Quando você pega os grupos undergrounds na cidade, onde a nossa roupa impede de conversar com eles, a roupa que a gente usa, seu corte de cabelo, ele diz assim: eu não quero ouvir, porque você não pensa fora da caixa, você pensa no sistema, eu não quero te ouvir. E quando eles entram nas nossas igrejas, eles dizem: eu não quero ouvir vocês precisam me ouvir. Nós temos que falar, e aí falar, aí o dia que você quiser falar, a gente não vai te ouvir, a não ser que você mude estereotipicamente. Eu conheci um rapaz, ele disse: pastor, eu encontrei muita dificuldade de ser da igreja, mas hoje é crente, mas no início ele foi muito difícil. Ele é um roqueirão, todo tatuado, piercing, um monte de negócio. E ele, toda vez que ia nas igrejas, né? E a primeira coisa que a turma queria tirar dele é os demônios e tudo. Ele converteu, ele não mudou em nada, ele não tinha mudado nada disso. E ele, uma dor no coração, uma luta no coração. Ele falou que mudou o comportamento pelo amadurecimento e não pela estética. Ele disse: não, eu tirei o piercing, resolvi, mudei a roupa, mas pelo amadurecimento. Eu amadureci, como cidadão, eu fui amadurecendo. Então eu vi que era um momento, e é assim mesmo, né? Às vezes você vê algumas coisas acontecerem que é na mocidade ou na juventude, e às vezes uns homens mais velhos que ficam achando que é mocinho, né? É uma questão de maturidade. E ele disse: eu amadureci, por isso eu abandonei essas coisas. Mas assim, se dependesse de como as pessoas me acolheram, eu não ficaria na igreja. Eu que decidi ficar independente. Eu não era convidado para as festas, eu não era convidado para orar, ninguém me chamava para as reuniões. Por quê? Porque o meu estereótipo era ruim, mas eu aprendi a viver aquilo. Só quando eu abandonei o estereótipo que fui tratado como alguém crente, porque nós encontramos essa dificuldade, a luta. Então a glória de Deus, ela tem que ir a esses povos, tem que ir a essas pessoas. Em todas as nações, ou seja, em todos os lugares do mundo, existe um povo diferente que precisa ouvir esse Evangelho. E a coisa mais difícil, irmãos, é a gente ter missionário para esses grupos, pois nós achamos que despender força de um missionário para ir trabalhar com 100 pessoas é demais. É demais. Eu conheci um missionário metodista. Esse missionário metodista, ele ficou 2 anos e meio num campo. Desculpa, um ano num campo. E no final do ano, a instituição que ele enviou havia entendido que ele não produziu nada, porque ninguém havia se convertido na aldeia onde ele estava pregando, que era em torno de 180 pessoas. E aí então eles disseram: nós não vamos reencaminhá-lo, porque você não deu prova da sua vocação de evangelização e essas coisas. E ele falou: rapaz, e aí não votaram o vereador, porque ele não deu resultado. Um ano, né? Lá de Valadares. E aí ele contando, 6 meses depois, uma igreja metodista chama ele e diz: olha, chegou uma correspondência aqui no seu nome. E veio da África, ele foi lá pegar a correspondência. Quando abre a correspondência, há uma narrativa. Nos últimos dias em que ele estava lá com a esposa, eles sofreram uma agressão. A aldeia muçulmana rodeou, né, a casa onde ele estava, e eles obrigaram ele e a esposa a saírem dessa casa. E o que eles fizeram? Eles pegaram, os muçulmanos, bíblias, e jogaram no
missionário. Então foi um coro de Bíblia, das Bíblias que eles haviam. Demonstrando assim, nós rejeitamos esse livro, nós somos muçulmanos, e nós ofendemos você e tudo. No meio desse negócio, da confusão toda, eles estavam numa casa evangelizando. E aí eles tiveram que sair, no final do ano eles tinham embora. 6 meses depois, chegou a carta dizendo: a dona daquela casa, que havia recebido vocês para o estudo bíblico, ela foi expulsa daquela cidade. E ela então foi morar numa tribo de uns parentes, mais ou menos 400 pessoas. E hoje nós gostaríamos que você voltasse, pois nós temos 120 pessoas que querem ser batizadas, porque aquela mulher pregou o Evangelho. Ou seja, a gente considera que esse missionário é infrutífero. Mas Deus utiliza justamente ele para que o Evangelho chegasse e para que pudesse produzir isso. Então, nós não sabemos, irmãos, onde é que Deus vai agir. Nós temos que proclamar. A proclamação tem que acontecer, declarar a glória de Deus. Segundo, nós temos que convocar todas as pessoas do mundo à adoração de Deus. Então preste atenção, todos os seus amigos, todos os seus parentes devem ser convocados a adorar a Deus. Todas as tribos, todas as etnias, todos os povos, nós temos a obrigação de convidá-los. Convocar a adoração. Como é que você faz isso, irmãos? Declarando a essas pessoas o que elas necessitam. E não o que elas pensam. Olha, você precisa adorar a Deus. Preste atenção. Eu faço uma distinção entre culto evangelístico, a gente tem o culto evangelístico, e a evangelização no culto. Culto evangelístico e a evangelização no culto. Veja que nós damos mais valor ao culto evangelístico. Nós damos valor ao poder do culto evangelístico. Porque o culto evangelístico, ele faz uma lavagem cerebral em nós, chamada espiritualidade. O que ele faz? Vamos agendar o dia. Qual é o dia? Dia 20 de agosto. Nós vamos montar a estratégia. Você traz o seu parente, o seu amigo, e nós vamos trazer um grande pregador. E ele tem um foco. O foco dele é chamar essas pessoas a Cristo Jesus. E a igreja chama isso de campanha. E aí as crianças oram, aí os adolescentes oram, aí os jovens oram, aí as mulheres oram. E os homens pagam as despesas, tem lá, ele ora, ajuda diaconal, se prepara, o conselho ora, e aí todo mundo nesse dia pega uma roupa bonita, pega 5 cartazes, e ele faz de tudo para o amigo dele aparecer lá. Ele diz: não, vai ter um trabalho na minha igreja, um trabalho especial, e você paga pizza para ele no final do culto. Durante aquela semana, você manda mensagem para ele. Durante aquela semana, você fica sabendo se ele está doente, você vai lá visitar. Aí vem o culto evangelístico. E aí o pregador prega. E aí toda a igreja é concentrada. Todo mundo canta, chama de avivamento esse dia. Aí umas pessoas se convertem. É dito que raramente conseguem os acompanhantes. Ou seja, depois do dia de evangelização, a gente pega uma ficha um bloco de ficha desse tamanho. 50 pessoas decidiram por Jesus. E aí nós temos 2 irmãos da equipe de discipulado. E eles não dão conta. E os que convidaram, a igreja não faz nada. Eu levei a pessoa lá. Ao poder do culto evangelístico. Irmãos, isso deveria ser o contrário. Nós deveríamos acreditar no poder evangelístico do culto. Em cada culto é anunciado o Evangelho. Se nós fizéssemos isso, irmãos, o resultado seria outro. Se todos os domingos você se comprometesse a trazer alguém, a convidar um parente, um amigo, essa igreja não caberia de pessoas. Ela poderia ter um rodízio de milhões, mas todo domingo teria alguém que você trouxe para ouvir o Evangelho. Ou para dentro. Imagina para fora. Quando você vê o resultado, diz assim: rapaz, isso acontece, a mudança e a transformação. Agora, irmãos,
Por que algumas igrejas utilizam a estratégia das campanhas de 7 dias? Você pode falar mal dela. Também fale mal do culto evangelístico, porque ele tem um único propósito: trazer a pessoa. As 7 semanas da oração pelo casamento da mulher que está desesperada, às vezes não muda o casamento, nem muda o marido. Mas depois de 7 semanas, essa pessoa vem e diz: gente, como é bom estar aqui. As palavras que a gente ouve, a gente encontra o propósito, a gente adora a Deus. Irmãos, nós somos como os líderes nos dias de Jesus. Ele diz assim: vocês não entram e ainda põem a porta para atrapalhar os outros a entrarem. Nós poderíamos, só que dá muito trabalho cuidar das pessoas. É legal vir aqui no culto, participa, consome o culto e a gente vai embora. O culto evangelístico tem que ser assim umas 3 vezes no ano só. Enquanto deveria ser o contrário. Mas não tenho nada contra o culto evangelístico. Eu tenho agora uma informação a mais para dar. Por que no culto evangelístico vocês se esforçam e nesse outro não? É isso, essa é a diferença. Essa é a diferença. Qualquer culto, irmãos, tem poder evangelístico. Mas eu preciso convocar as nações precisam, todos os moradores da terra. E o último, nós necessitamos anunciar o juízo de Deus. Eu preciso falar do amor de Deus, mas também eu preciso falar sobre os juízos. Tem um hino que a gente canta: grandes são as tuas obras. Um dia você vai lá e lê onde é que está esse texto. Depois você leia lá. Sabe onde é que está? No dia do juízo. Pois os teus atos de justiça se fizeram. Ou seja, a ideia é a seguinte: Deus tem inimigos e o povo de Deus também. E todos os inimigos de Deus e do povo de Deus, nesse dia, vai ver a glória de Deus. Como? Como juízo. O dia do juízo. O dia do juízo. Paulo fala sobre o dia em que Jesus voltará e Deus julgará o mundo baseado na fé que temos no varão chamado Jesus. Nós temos que falar para as pessoas sobre o juízo, sobre o que vai acontecer, como vai acontecer, como será o dia do juízo, né? De vez em quando a gente escuta as pessoas assim: ninguém fala sobre a volta de Jesus. Nós estamos num tempo que fala-se menos, embora a gente tenha estudado muito o Apocalipse, mas acho que a gente tem um pouco receio de ficar falando sobre isso, porque nessa geração, uma conversa sobre violenta vingança parece que não é muito sadio. O Salmo fala sobre isso. O Salmo fala sobre declarar a glória de Deus a todas as nações, convocar todas as nações a adorarem a Deus, mas anunciar o julgamento do nosso Deus. Ou seja, quem não crê no Filho já está condenado. Quem crê no Filho será salvo. Irmãos, você imagina tanta coisa. Semana que vem a gente continua falando outras realidades sobre este salmo, que é muito importante, até sobre a música, até a realidade da música na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Vai pensando, né, aquele dia que você não quer cantar nenhuma música, ou não canta nenhuma, e Deus dizendo assim: cante. As outras nações cantam, porque meu povo canta. Cantar, irmãos, não é um mecanismo de satisfação do culto. Não é um mecanismo de prazer. Cantar no culto é uma declaração de obediência às ordens de Deus. Chama-se adoração. A música, a oração, a palavra, as contribuições, as orações todas, confissões, exposição da palavra, tudo isso faz parte do culto. A música também. Então, um dia que mandasse o povo de Deus, vamos cantar a música. Não cante hipocritamente. Declara a grandeza desse Deus.
olha aí, você pessoalmente, né, assim, não é para aquilo que você discorda do pastor, mas Senhor, o que precisa mudar no meu coração para que eu melhore? Né? As coisas que a gente discorda e concorda, irmãos, sempre haverá debate. Mas preste atenção, nós nunca estaremos cansados porque fazemos a obra do Senhor. Nós sempre estamos cansados porque nós obstruímos a ação de Deus com tanto de atividade e até mesmo o ócio da desobediência. Vamos orar? Ore aí ao Senhor e depois eu estarei orando. Senhor Deus, aviva o nosso entendimento, renova, Deus, todas as nossas convicções segundo a Tua palavra e desperta o nosso coração, Deus, para a proclamação da Tua palavra. Muito obrigado por esta manhã, a realidade, Deus, deste salmo e tudo aquilo que implica, Deus, a nossa vida. Tenha misericórdia de nós e visita-nos, ó Deus, como um avivamento missionário. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e um grande abraço.